Agora, sobre o jogo, Mauro Betting, Palmeiras 3-0. E claro, né, a gente dizia isso já há algum tempo, alguns com mais ênfase, uns até com muito mais, de forma mais antecipada ainda, né? Diziam que o Palmeiras já era campeão. Agora, dá pra dizer com mais, digamos, certeza, falta só acertar quando é que vai ser isso, e tá muito próximo. No momento, são 11 pontos em relação ao vice-líder, que é o Inter com um jogo a menos. Mas a vantagem é grande e o Palmeiras continua com sua incrível regularidade, consegue vencer os jogos que são chaves, principalmente em casa. Então, assim, realmente não dá pra ver esse título em outras mãos, né, Mauro Betting? Difícil imaginar, Guilherme, não é só o desempenho em casa, mas sobretudo como visitante nessa campanha histórica que não perde jogo fora, né? E até por aquilo que a gente comentava na tabela aqui com o Zé Manuel, não pelos times, mas pelas circunstâncias, né? Por exemplo, o jogo sempre duro enfrentar o Atlético Paranaense, o próprio time que eliminou o Palmeiras na grande semifinal da Libertadores, mas exatamente por isso o Furacão joga terça-feira, joga o time Z, porque sábado tem simplesmente a final da Libertadores em Guayaquil, que não é a viagem fácil, contra o Flamengo. Né? Então tem tudo esse detalhe, né? E o Palmeiras entra babando para, como destacou o Zé, tentar definir o título, mas num jogo complicado, que é contra o Fortaleza, né? Que é a grande campanha do retorno, como o próprio Palmeiras. Mas se isso vier a acontecer, é até interessante, porque pode ser um fechamento não de um ciclo, né? Mas uma coincidência histórica muito interessante, né? Porque a primeira dessas 10 conquistas já sacramentadas do Palmeiras, a Taça Brasil de 1960, foi a final justamente contra o Fortaleza, que foi campeão da região Norte e Nordeste, Palmeiras campeão da região Sudeste, Palmeiras então campeão paulista, o Fortaleza então campeão do Nordeste, Fortaleza que fazia quase 4 anos que não perdia jogos, mas perdeu primeiro no Ceará por 3-1 no PV, e na volta foi até hoje a maior goleada da história de qualquer competição nacional. Taça Brasil, Robertão, Brasileirão, Copa do Brasil, nenhuma final teve a goleada que a gente viu aqui no Pacaembu. O time do Oswaldo Brandão venceu o Fortaleza por 8-2 e foi campeão nacional pela primeira vez o Palmeiras na Taça Brasil de 60. Desde 2010 isso é unificado, né? O Palmeiras ganhou com as duas Taças Brasil de 60 e 67 e os dois torneios Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão de 67 também e o de 69. O Palmeiras ganhou 4 títulos a mais, que somaram aos agora 6 e que pode ser 11, pode ser endeca campeão, se isso vier a acontecer, se houver essa coincidência histórica, justamente contra o Fortaleza, adversário das finais da Taça Brasil de 60. E aí, José Manuel de Barros, contagem regressiva para esse Palmeiras ser campeão. E falávamos aqui das possibilidades, né? Em que rodada isso poderia acontecer. O torcedor, e até pelo espetáculo, aquela coisa toda, né? Pra foto, pros vídeos, sempre fica melhor quando o time é campeão em casa, né? Então, claro, né? Ser campeão em qualquer lugar é bom, fora, né? Em campo neutro, em casa. Mas assim, nessas circunstâncias, né? Já sabendo que a chance é muito grande, se pudesse ser em casa no Allianz Parque, seria melhor, né, Zé? Sem dúvida. O Palmeiras está agora com 11 pontos de vantagem. Aí amanhã o Inter visita o Coritiba. Se ganhar, a diferença volta para 8 pontos. Aí quando o Palmeiras visitar o Atlético Paranaense, o Inter vai receber o Ceará. Se os dois vencerem, segue com 8 pontos. Na sequência, o Palmeiras recebe o Fortaleza, o Inter visita o América. Os dois vencendo, seguem 8 pontos e o campeonato não termina aí. Aí vamos para a rodada seguinte, aí o Palmeiras ganhando do Cuiabá, não interessa o que o Inter vai fazer. O Inter vai ter o Atlético Paranaense em casa. Depois São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras depois do Cuiabá, tem América Mineiro em casa e Inter fora. Um confronto direto na última rodada. Ou seja, até o jogo do Cuiabá, o Palmeiras depende do que o Inter vai fazer. Se os dois ganharem tudo até essa rodada, aí fica para o jogo contra o Cuiabá no dia 6 de novembro, lá na Arena Pantanal. Mas se o Inter tropeçar em um desses jogos aqui, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro exatamente contra o Fortaleza. É o que a gente imaginava antes desses dois empates seguidos do Palmeiras, contra o Atlético Goianiense e também no Clássico, né? Mas é questão de rodada, né? Vai ser contra o Fortaleza, vai ser contra o Cuiabá, né? Ou o Inter vai facilitar e de repente antecipar eu acho um pouco difícil, eu acho complicado, né? Mas pode acontecer também. Mas eu acho que eu continuo.
Fortaleza ou no máximo contra o Cuiabá, mas estou acreditando que possa terminar contra o Fortaleza por uma grande festa diante do torcedor. E vai ser um jogo à tarde, né? No dia 2, que é feriado, e às 4 horas da tarde esse jogo entre Palmeiras e Fortaleza, né? Que a gente, né? Acho que o torcedor já pode, nós já podemos também, né? Eu vi até um post hoje falando de Copa do Brasil, colocando ali já o Palmeiras, né, como campeão brasileiro classificado, né, para fase de grupos, etc e tal, né? Mas não tem jeito, né? Não tem como perder o título, né? É isso mesmo que você falou, é saber em que rodada o Palmeiras vai soltar o grito de campeão brasileiro, Guilherme. É uma contagem regressiva e aí ficamos nessa expectativa. Eu também. E com muito merecimento, viu? Sim. Uma campanha. Duas derrotas, né, Mauro? Foram 2 derrotas do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Você sabe o que é isso, rapaz? Que campanha espetacular, né? Invencibilidade, gols marcados, gols sofridos. Ele tá bem em tudo, arrebenta em tudo. E até, claro, são 2 derrotas, onde campo neutro, em casa ou fora, mas eu acho mais impressionante realmente as duas derrotas, né, pro Ceará, justamente na primeira rodada, do time do Dorival Júnior, que o jogo o Ceará merecia mais do que os 3-2. O Ceará merecia ganhar mais, e no outro jogo, exatamente contra o próximo adversário, Atlético Paranaense, quando os 2 times estavam com equipes alternativas, tanto o Palmeiras quanto o time do Filipão. E é isso que é impressionante, o time não perde fora de casa, né? Que campanha espetacular do Palmeiras, né? É irreparável, praticamente, né? Torcedor pode ser meio guloso e falar, podia não perder nenhuma, né? Aí querer demais também, né, Guilherme? Já tá fazendo uma campanha histórica, né? Eu não sei se o Palmeiras tem uma campanha dessa aí. Eu vi outro dia ali, eu li alguma coisa sobre na década de 70, né? Teve uma campanha, mas com menos jogos, temos de aproveitar. Perdeu pouco. Sim, 73. Derrotas no ano, né? Acho que foram. Sim, 72, no total. 5. O Palmeiras perdeu só na segunda academia, a gênese da segunda academia, ganhou outros 5 títulos, inclusive o Paulista invicto de 72, perdeu poucos jogos, apenas 3 no Campeonato Brasileiro de 72. O Palmeiras só foi perder no meio do ano num amistoso na África, né? E já havia ganhado o torneio do Laudo Natel, o torneio na Argentina de Mar del Plata, ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, Taça dos Invictos, enfim. E foi uma campanha impressionante. E no ano seguinte, do Bibrasileiro, na época de 73, 72, 73, em 40 jogos, o Palmeiras tomou apenas 13 gols. Até hoje, é o melhor desempenho defensivo da história do Brasileirão, seja ele iniciado em 71 ou como é oficialmente desde a Taça Brasil de 59. Como é feliz o torcedor do Palmeiras, né, Guilherme? Tem a primeira academia, a segunda academia. Aí você imagina o quê? Nunca que o torcedor vai viver um período. Aí vem o Palmeiras da era da Parmalat, né? Que tinha times maravilhosos, né? O time do Luxemburgo jogava muito, etc. Mas foram 16 anos de fila, viu, Zé? Lembra? 16 anos pareceu 16 séculos de fila, mas sim. Sim, mas viveu... E mesmo assim o maior campeão nacional. Mas viveu de novo uma era muito vencedora, né? Porque o futebol acima de tudo, né? É um esporte que o torcedor quer soltar o grito de campeão. E agora tá vivendo um período muito ganhador, bicampeão de Libertadores, campeão brasileiro, de Copa do Brasil, enfim, né? Com a presença aí do Abel Ferreira, né? A história reservou para um português trabalhar aqui no Brasil e conquistar tanto dirigindo a Sociedade Esportiva Palmeiras. É um período muito feliz para o torcedor palmeirense, Guilherme. Sem dúvidas. Por exemplo, são até aqui 71 pontos em 33 jogos, 20 vitórias, 11 empates, só 2 derrotas, como o Zé e o Mauro falaram, 56 gols marcados, 21 sofridos, o que dá ali um saldo de 35 gols e 71% de aproveitamento. Ou seja, é uma comparação, por exemplo, o segundo colocado tem 62% de aproveitamento, o terceiro, que é o Flamengo, 58%, o Corinthians tem 59%, o Fluminense 56%. Então é uma diferença absurda em campo, claramente, e também nesses números. Um outro dado aqui, por exemplo, nessa comparação de gols, enfim, de rodadas, né, de jogos e tal, o Inter tem ali 16 vitórias, 12 empates, 4 derrotas. O Flamengo tem 9 derrotas, né? O Flamengo, que seria, né, em tese, esse adversário para brigar com o Palmeiras, tem 9 derrotas contra 2, né, do Palmeiras. O Corinthians tem 7, o Fluminense tem 10. O Atlético Mineiro, que também era um time que no início do campeonato todo mundo dizia que poderia brigar com o Palmeiras,
aparece só na 7ª colocação. Então, quer dizer, desbancou os principais adversários e com muita folga, né? Com muita vantagem de verdade. Pedro Marques está na zona... Impressionante a diferença para o Flamengo, né? 13 pontos. Sim, é muito. Sim. E pro Galo, então? Exato. Eu ia citar isso, o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, pontos, Flamengo. O Atlético Mineiro é a maior decepção do campeonato brasileiro. De diferença pro Galo? Nossa senhora. Sim. Diga, Márcio. O Atlético Mineiro é a maior decepção do ano, né? O Atlético Mineiro é um time que foi campeão ano passado. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Manteve o seu elenco, não perdeu peças tão importantes assim. Conseguiu trazer o Cuca de volta. E ainda assim vai para Libertadores. Deve ir para pré-Libertadores. Porque por causa dessa exceção de vagas, né? A quantidade de vagas que se cede no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Paranaense e o Flamengo devem permanecer entre os 7 primeiros, então deve abrir o G8. Então o Atlético Mineiro vai por causa dessa exceção de vagas que está tendo no campeonato. Mas hoje, se fosse G6, ele não estaria fora. Então a campanha do Atlético Mineiro nesse ano é uma campanha realmente tenebrosa. Ô Márcio, a gente tá falando que o Galo vai se recuperar, que ele vai para Libertadores, e aí é uma cacetada atrás da outra, é um tropeço atrás do outro. O jogo contra o Galo nessa rodada é contra o Fortaleza. Fortaleza ganhando, ele iguala a campanha do Atlético Mineiro, rapaz. Aí superando, né? O Fortaleza iguala o número de pontos, né? Uma vitória a mais passa o Atlético Mineiro. Aí vem o São Paulo, que se ganhar vai para 47, não ultrapassa por causa do número de vitórias, mas iguala ao Atlético Mineiro. E aí, o Botafogo tá por ali também, se ganhar, encosta também. Atlético Mineiro, meu amigo, que abre o olho, ele tá correndo risco. A realidade de vagas para Libertadores é G7 agora. Eu acho que vai ser G8, né? O Atlético Paranaense corre um risco ali de deixar essas primeiras posições, mas eu acho que se cair no máximo para o 8º lugar, né? Entre os primeiros, o G7 mais ele, significaria o G8 a mesma coisa, se ele for campeão da Copa Libertadores da América, senão não importa. Mas assim, em relação ao Atlético Mineiro, eu acho que ele tem que prestar muita atenção no serviço ali. Abra o olho porque ele está sendo ameaçado, sim senhor. Até o final do campeonato estaremos aí, né, aguardando, né, o resultado dessas posições em relação à Libertadores da América.